Você sabe como fazer uma pesquisa a partir do método observacional? Não? Então, fica comigo. Depois da vinheta, a gente conversa. Fala, minha galera linda, tudo bom contigo? Eu sou a professora Gui e você está no canal Bíblia Responde. Se essa é a tua primeira vez aqui conosco e vai logo entrar de cara nesse assunto do método científico, método observacional, eu te convido a dar uma parada, vai aqui na sugestão, assiste às aulas anteriores, depois corre para o abraço. Afinal de contas, hoje nós iremos iniciar o nosso método dentro daquele nosso grande bloco, os métodos de procedimento. E o primeiro método que nós iremos estar abordando é justamente o nosso método que nós chamamos de método observacional. O nome está dizendo, né, galera? Método observacional. Esse método, ele vai se dar por quê, hein? Ele vai se dar por uma coisa assim que tu não imagina. É uma coisa assim inédita. É uma coisa que tu não faz nem passa pela tua cabeça. Qual é a base desse método? Método observacional, a coleta de dados se dá pela observação. E aí você fala bem assim, cara, eu vou fazer um método científico somente pelo olhômetro, pela observação. Isso vai se chamar de método científico? Isso lá tem serventia para a ciência? Isso eu lá vou conseguir fazer alguma coisa que preste paciência? Aí eu vou te falar uma coisa. Para você entender que a observação vai sim gerar algo positivo para a ciência, eu vou te contar uma historinha. Vamos dizer que eu cheguei, sou novata, comprei um apartamento lindo, belíssimo, não é? E vou chegar lá no meu apartamento, tal, e eu vejo, quando eu saio de manhã, minha vizinha está na janela. E eu dou tchau. Oi, vizinha, vou embora trabalhar. Quando é 10 da noite, que eu estou voltando para minha casa, quando eu olho, a minha vizinha está lá na janela. Oi, vizinha, boa noite. No primeiro dia, aconteceu isso. No segundo dia, aconteceu isso. No terceiro dia, e assim vai embora. Nos 30 dias que eu estou morando naquele apartamento, todo santo, é o bate-horário, né? 7 da manhã, a mulher está na janela. 10 da noite, a mulher está na janela. Só que o que acontece? Essa minha vizinha, de manhã tem que pegar sol, né, gente? Vitamina D, né? Então precisa de sol. Ela vai para a janela. E sem querer, ela me vê indo para o meu trabalho. Eu tenho um carro. Aí ela me vê na segunda-feira, eu entrando num Fusca branco. Aí, quando é 10 da noite, quando eu retorno, lá estou eu com Fusca branco. Na terça-feira, ela me vê entrando num Jeep azul. Tá melhorando o carro, né, gente? Vou pro Jeep azul. Quando é terça de noite, eu estou retornando. Para surpresa da vizinha, eu não estou mais com um Jeep azul. Eu vou estar num Civic branco. Na quarta, eu subo numa moto, uma motona. Aí, à noite eu volto na moto. Na quinta, eu já estou no Uno, Fiat Uno, prata. À noite, continuo com o Fiat Uno. No outro dia, eu já estou, sem mais nem marca de carro, um BMW, estou numa BMW preta, filme, fumê, lindíssimo.
Conclusão: cada dia da semana a mulher me vê entrando num veículo diferente. Pode ser moto, pode ser um automóvel. Quando passam os 30 dias, aí a pergunta besta é: qual é a conclusão que a minha querida vizinha, que está lá na janela, vai dizer acerca desta pessoa que vos fala? Ela vai dizer o quê? Essa vizinha nova, essa tal de Guilhermina, é uma Maria Gasolina, né? A mulher, todo santo dia, ela pega uma carona com uma pessoa. Só que aí eu te faço uma pergunta. Essa conclusão dessa bendita de dizer que eu sou Maria Gasolina, porque eu pego condução diária, são conduções diferentes, logo eu sou Maria Gasolina, eu posso te chegar à conclusão de que a resposta que ela chegou é verdadeira. Eu posso chegar à conclusão e dizer que o método que ela utilizou é de fato um método observacional, porque ela estava todo santo dia, às 7 da manhã e às 10 da noite, pontualmente no horário, atrás da cortina, para verificar qual é o veículo que a Guilhermina está saindo e o veículo que ela está chegando. Isso é método observacional? Ó, todo santo dia, 7 da manhã. Todo santo dia, 10 horas da noite. Era um planejamento, ela teve planejamento. Ela acordava cedo para ficar bisbilhotando a vizinha nova para saber que carro ela ia sair naquele dia. 10 da noite, a mulher morta de sono, mas não dormia porque ela tinha que saber qual era o carro que a Guilhermina ia chegar todos os dias. Planejamento. Bate horário, bate local, né? Isso é método observacional? A gente pode dizer que, na verdade, o que ela está fazendo não é método observacional. Ela está utilizando um método fofocal, é uma baita fofoqueira, não é? Para ser o método observacional, meu amor, eu não posso simplesmente fazer o que ela está dizendo. Olha, todo dia a Guilhermina sai num veículo diferente e chega, às vezes, em um outro veículo. Às vezes bate, às vezes não bate com aquele que ela saiu. Eu quero dizer que o método observacional, ele não é uma simples observação. Porque se for uma simples observação, como esse caso fictício que eu estou colocando aqui e me colocando como sujeito desse negócio, não é? Na verdade, foi uma fofoqueira mesmo, né? Que ela chegou lá e ficou dizendo que eu sou Maria Gasolina. Para ser um método observacional, o que essa mulher tinha que fazer? Não basta todo dia às 7 da manhã estar na janela, não. Ela tem que estar lá. Horário que a Guilhermina saiu, 7 horas. Meio de transporte, Fusca, branco. Placa, fulano de tal. Característica do motorista: moreno alto, bonito e sensual. Vocês que são novinhos não sabem o que eu estou falando. Quem é velhinho sabe que tinha uma música, que tinha esse negócio lá do moreno alto, né, aquele negócio. Então, no dia 1, moreno alto, bonito e sensual. No dia 2, ela foi numa moto. Quem é o motorista? Cara, aí fica meio complicado porque o capacete não deixou, mas é evidente que o cara tirou o capacete para dar um beijinho na Guilhermina. Aí eu vejo moreno alto, bonito e sensual. Na quarta-feira que vem um BMW e baixou o vidro, né, para dar tchau para a vizinha, que até ele já estava assim, incomodado já com a presença da mulher. Aí ela olha, moreno alto, bonito e sensual. Ou seja, galera, todo santo dia era o mesmo indivíduo que vinha buscar a Guilhermina. Logo,
ela não é Maria Gasolina. Aí vem uma outra hipótese. O cara é muito rico, porque tem vários veículos, tem moto, tem lancha, tem helicóptero, que até um dia de helicóptero eu desci, tá? O cara é muito rico. Hipótese 2. O cara é mecânico. E cada vez que ele pegava um carro de um cliente, ele aproveitava e pegava a namorada para levar e trazer no serviço. Tá sacando? Então, meu anjo, o método observacional, ele, para ser considerado um método científico, ele tem que seguir o quê? Ele tem que seguir alguns passos. Então, não é simplesmente olhar e dizer que eu já coletei informação e eu vou apresentar uma conclusão para uma hipótese que eu lancei a partir de uma problemática, porque toda pesquisa é iniciada por um problema. Então, vamos para os nossos passos? Passo número 1. Eu tenho que apresentar uma proposta. Eu tenho que estabelecer um plano. O que eu quero? Então, eu tenho o quê? Que propor de que forma eu vou desenvolver esse meu estudo. De que forma eu vou estabelecer minhas ações com o objetivo de atingir o objetivo que eu quero, meu objetivo geral, que é o quê? Verificar as razões que levam a minha vizinha a utilizar diariamente meio de transporte diferenciado. Eu tenho um problema. A minha vizinha todo dia sai e chega com um meio de transporte diferente. E a partir daí me levou uma inquietação, que é o problema, não é? A partir desse problema, qual é o teu objetivo? Querer saber por que Guilhermina todo dia pega um carro diferente. Para eu fazer isso, passo 1, eu tenho que estabelecer um plano de ação, ou seja, eu tenho que elaborar meu projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é um plano que você vai desenvolver o teu estudo. Esse é o passo 1. Passo número 2. Depois que eu faço esse meu plano, eu vou para o meu desenho metodológico, a minha metodologia. A partir daquele objetivo geral, quanto à natureza, quanto ao nível, quanto aos fins, quanto ao meio, de que forma vai ser a coleta, de que forma vai ser a análise dos dados coletados, aí eu vou fazer a minha metodologia. E a partir dessa metodologia é que eu vou estabelecer qual é o método científico que melhor irá atender e responder a minha pergunta de partida. Aí eu falo, olha, pela observação, então, método principal, método observacional. Eu vou coletar os meus dados. Mas para isso, eu tenho que ter um planejamento. Como é que vai ser essa coleta? Como a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Passo número 3. Já que eu escolhi a observação, eu vou ter que montar, confeccionar, elaborar o instrumento de coleta de dados. A mulher não pode só aparecer simplesmente na janela e olhar para ver que carro a Guilhermina vai chegar. Eu tenho que fazer um instrumento. Esse instrumento, se eu vou estabelecer lá no meu plano, lá no meu projeto, lá no meu desenho metodológico, eu vou dizer que eu vou observar a Guilhermina durante 30 dias. Eu vou pegar esse instrumento de coleta que eu elaborei
vou tirar xerox. Eu vou tirar o quê? 30 cópias, porque eu vou observá-la durante 30 dias. E eu vou pegar o mesmo instrumento de coleta e vou colocar dia 1. Aí eu vou marcando horário que ela sai, horário que ela chega, característica do motorista, característica do veículo, nesse instrumento de coleta de dados. No dia seguinte, eu vou pegar a outra cópia, dia 2, vou preencher exatamente tudo igual. Eu não posso a cada dia mudar o meu processo de coleta, porque senão eu não tenho como depois fazer um estudo comparativo. Por isso que eu tenho como método principal o método observacional. Mas quem são os métodos secundários? Método comparativo, porque eu vou ter que sair comparando as respostas que eu fiz para poder chegar à conclusão, no sentido de dizer se a minha hipótese é verdadeira ou falsa. Tá? Então, eu monto o meu instrumento de coleta de dados. Passo 4. Eu vou organizar os meus dados que eu coletei durante os meus 30 dias, a fim de permitir o quê? O processo de análise, que pode se dar pela análise do conteúdo, análise do discurso. E aí eu vou descobrir qual é, pelo desenho metodológico, dizer qual é o tipo de análise que eu vou fazer. Ok. Mas, para eu chegar no passo 4, que é a organização dos dados coletados, eu tenho que coletar esses meus dados. Então, eu faço a perguntinha para você. De que forma a gente vai coletar? Pela observação, eu sei, meu amor. Mas qual? Observação direta ou observação indireta? Aí, o nome está dizendo, observação direta é aquela em que eu vou em loco para coletar esses meus dados, mas as pessoas que vão ser os meus sujeitos, né? No caso da minha vizinha, eu que era o sujeito, porque eu que estava sendo observada, eu sei que eu estou sendo observada, eu sei que ela está pegando a informação a partir do meu comportamento. Então, a observação direta, bebê, é aquela onde o processo da coleta desses dados, ele se dá num ambiente onde o sujeito é conhecedor, que ele faz parte de um estudo. Então, não vai ser nada escondido, né? Então, um caso real. Eu tenho uma sala de aula, os meus alunos da catalogação odeiam essa catalogação e toda vez que eu chego para ministrar minha aula, os moleques estão tudo desmotivados. E aí eu quero descobrir por quê. E vou querer fazer pelo método observacional. Aí o que acontece? À medida, vem um pesquisador, olha, eu percebi que vocês não estão muito legal, né? E eu vou vir para as aulas toda terça-feira, eu vou ficar lá no cantinho, eu vou entrar mudo, vou sair calado, vocês não vão nem saber que eu estou aqui. Fiquem à vontade, não se preocupe, eu só estou aqui coletando as informações para tentar entender por que vocês não estão muito motivados com a aula da professora Guilhermina. Aí, todo mundo, tá legal. Aí o cara senta lá atrás da minha aula e eu começo a ministrar minha aula. Eu estou sabendo que eu estou sendo observada pelo cara. A minha galerinha, meus alunos e minhas alunas também estão sabendo que estão sendo observados pelo cara. Ao final da aula, é legal porque o cara já vai ter, né? Já vai começando a copiar as coisas. Mas, como tudo tem seu lado positivo e negativo, vamos lá. Qual é a vantagem da observação direta? Quando termina a aula, o cara já tem todas as informações. Olha, a Guilhermina fala muito baixo. Os alunos falam que não entenderam, levanta o braço e perguntam na Guilhermina, professora, não entendi. Ela faz cara feia.
O outro fez uma pergunta que não entendeu, ela virou e disse para o cara, olha, nós estamos numa universidade, você que tem que correr atrás do seu conhecimento, eu só estou dando aqui a base, te vira, educadamente, te vira, né? Ah, depois ele coloca, ela explica com termos muito técnico. Os meninos não conseguem entender o que ela está querendo dizer. Ela não fala com uma linguagem simples, uma linguagem que pode ser compreensiva. Então, ao final da aula, o cara vai conseguir apresentar as variáveis que possivelmente são as responsáveis pela desmotivação da turma de catalogação em relação às aulas da professora Guilhermina. Essa é a vantagem. A gente consegue obter as informações mais rápida. Então, o processo de coleta se dá mais rápido. Mas qual é a desvantagem? Eu faço uma pergunta para você. Se eu chego contigo e falo que você vai fazer parte de um experimento, você vai ser um sujeito ou uma sujeita, né? No meu estudo. E eu vou entrar muda, sair calada, vou ficar lá no cantinho. Perguntinha besta. Como vai ser o teu comportamento na sala de aula? Você vai entrar desmotivado ou desmotivada? Ou você indiretamente vai dizer assim, cara, o cara tá me observando. Então a professora está perguntando, alguém entendeu? Eu não vou levantar o braço para dizer que eu não entendi, não. Vou dizer assim, aham, aham. Tanto os alunos não vão estar naturalmente na sala de aula, em corpo, em alma, né? E muito menos a Guilhermina. Sabe quando é que a Guilhermina vai fazer cara feia? Quando o cara falar assim, professora, eu não entendi? Nunca. Por quê? Porque eu sei que o cara está lá no final da sala observando o meu comportamento. Sabe quando é que eu vou dizer, te vira, cabra? Não quero nem saber. Eu só estou aqui para dar o básico, você tem que aprender? Nunca. Naquele dia, eu vou ser a melhor professora da galáxia, gente. Eu vou ser a melhor professora do planeta. Eu vou ser meiga. Eu vou ser educada. Ou seja, eu vou interferir no resultado. Então, essa é a desvantagem da observação direta, porque nós somos seres humanos e nós sabemos que toda vez que somos observados, a gente acaba mudando. Isso é fato. Não, eu vou fazer isso de propósito? Não. Às vezes você faz mesmo, né? Às vezes você não é uma coisa inconsciente. Por quê? Porque você sabe que está sendo observado ou observada. Então, essa é a desvantagem. É por isso que o método observacional pode também contar com o processo de coleta a partir do que nós chamamos de observação indireta. Então, é aquele processo onde o processo de coleta de dados ele se dá sem que você perceba. Isso significa o quê? De que forma? No exemplo que eu acabei de dar, eu vou dizer que eu vou utilizar a observação indireta. Eu vou chegar com a coordenação do curso, vou dizer assim, olha, estou fazendo um estudo, estou percebendo que a turma está completamente desmotivada com a professora Guilhermina, mas eu estou querendo fazer pela observação indireta. Então, a senhora pode me ajudar? E a coordenadora, claro, vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar você como um aluno novo. Você vai observar quanto tempo a aula? Ah, eu quero observar 3 aulas da Guilhermina. Ou então 1 mês de aula, né? Aí, no primeiro dia de aula, ou a professora, a coordenadora vai lá, para não levantar muita suspeita. Olha, gente, esse aqui é um aluno novo, ele está vindo de um outro estado, e pediu transferência facultativa, e ele vai ficar aqui, professora, ele vai ficar aqui com a senhora, ele ainda não está na lista,
Depois eu vou providenciar uma lista nova, a senhora pode colocar lápis, por favor, na sua lista de chamada logo o nome dele. Eu não tenho ideia que aquele cara, ele tá para me observar. Assim como os colegas não têm ideia que aquele cara não é um aluno da escola. Ele veio para querer observar a turma, a relação entre a turma e a professora Guilhermina. Então ele vai se entrosar como um aluno, tá? Ele vai fazer os exercícios, ele vai estar ali. Então, a gente não sabe que está sendo observado, não sabe quem está sendo cobaia. Qual é a vantagem quando eu tenho observação indireta? O resultado é extremamente, muito mais verdadeiro, né? Não tem interferência nenhuma. Por quê? Porque eu não sei que eu estou sendo observada, os colegas não sabem que estão sendo observados, né? Então, essa é a vantagem. O resultado é mais real, mais verdadeiro, né? É verdade verdadeira. Aí lá sim, eu vou ser grossa, eu não vou querer olhar para o menino, eu não vou querer responder. Em vez de ser a melhor professora da galáxia, eu vou continuar sendo a pior professora da face da Terra. Por quê? Porque eu vou ser eu mesma. E ele só vai estar lá. Agora, qual é a desvantagem desse método? Se o cara é meu aluno, ele vai ter que levar um caderno, ele vai ter que copiar os exercícios, ele vai ter que fazer os trabalhos em grupo, ele vai ter que fazer tudo que tem que ser feito. E quando ele começar a colocar as suas opiniões, ninguém pode perceber que ele está anotando as opiniões. Ninguém pode perceber que ele está preenchendo um formulário para preencher os dados que ele está observando. Então, ou ele vai ter que ir lá para o banheiro para poder escrever, ou ao final da aula ele vai ter que fazer o seu relato, ou ele vai gravar a aula escondido para poder depois sair copiando, porque pode ser que ele esqueça de algum detalhe que aconteceu durante os 50 minutos de aula, né? A desvantagem é justamente o fato de, como ninguém pode suspeitar que o cara está fazendo essa coleta, esse processo ele se dá de forma muito mais demorada, porque ele não pode levantar suspeitas. Mas a vantagem é que a pessoa, ela passa a ter um resultado mais verdadeiro. Você não vai ter influência. As pessoas, como não sabem que estão sendo observados, vão agir de forma natural. Então, é esse processo que a gente pode fazer quando eu tenho o método observacional. Só que o método observacional não é ossada deste método sair depois analisando os dados, não. O foco principal dele é o quê? Coletar as informações. Aí ele vai pedir ajuda dos seus parceiros. Método comparativo, que vai poder comparar. Então, tá sacando? Por isso que eu tenho um método principal que vai se casar com os métodos secundários. Ele sozinho, ele não anda, porque a função do método observacional é coletar os dados a partir da observação. Aí eu preciso dos meus colegas para a gente fazer o processo de análise desses dados coletados. Ok, meus amores? Tá? Resumindo, então, o nosso método observacional, ele faz parte daquele nosso grande bloco que é o método de procedimento. Método de procedimento se dá pela experimentação, né? E o método de abordagem se dá pela experiência. Esse método observacional, o processo de coleta de dados obrigatoriamente se dá pela observação, onde essa observação ela pode se dar de forma direta ou de forma indireta. Só que independentemente se for direta ou indireta, para eu fazer a coleta de dados a partir deste tipo de método, eu tenho que seguir alguns passos, senão ele não vai se caracterizar
como um método observacional, e sim como um método fofocal, como foi o meu exemplo que eu dei anteriormente. Assim sendo, você, para fazer esse tipo de método, vai ter que primeiro saber o que vai estudar, depois você vai fazer o seu planejamento, depois você vai fazer o seu desenho metodológico, depois você vai construir um instrumento, onde esse instrumento vai ter que ser reproduzido quantas vezes forem necessárias, uma vez que você vai estabelecer um tempo para fazer essa observação. Então, se são 15 dias, vai se reproduzir 15 cópias, 20 dias, 20 cópias e assim sucessivamente. Por quê? Porque o processo de preenchimento da planilha que você vai confeccionar tem que ser exatamente o mesmo. E depois que faz a coleta no período de tempo que você estabeleceu, é que vem o nosso passo 2, que é o processo de análise a partir da comparação e suplementação desse material que você coletou. Ok, meus amores? E com isso a gente vai encerrando a nossa aulinha aqui sobre o método observacional. Se caso você gostou do que viu e do que ouviu, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, ativar o sininho e não te esquece, dá o teu like. Se esse material ele foi bom para ti, vai ser bom para outras pessoas também. Além do fato de que quanto mais like tiver, eles vão entender que esse conteúdo é importante e abre para um maior número possível de pessoas que vão ter acesso a esse material. Então eu espero que você me ajude a ajudar você. Foi um filme que eu assisti, né? Então ajuda para eu ajudar os outros. Eu te peço, dá o teu like. Se gostou, dá o like. Se não gostou, dá um like do mesmo jeito. Se você não gostou, vai ter outra pessoa que gosta. Eu espero que você fique bem, você fique com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.